Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Daisy e nessa série de vídeos nós estamos trazendo a nossa reflexão e a reflexão da espiritualidade sobre a Bíblia. Estamos aqui com o irmão Daniel. Oi, irmão. Olá, irmã Daisy. É sempre uma alegria estar aqui. Obrigado, viu, pela oportunidade. Lembrando que a gente está trazendo a nossa opinião e a nossa visão. Não estamos aqui para poder criticar a Bíblia, falar mal ou dizer que não existe o que está escrito ali. A gente apenas está trazendo alguns trechos para que a gente possa discutir e refletir. Porque na nossa visão, a gente precisa refletir sobre tudo que a gente escuta, seja sobre a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado que venha trazer ali normas e direcionamentos. Então, nesse vídeo de hoje, a gente trouxe dois temas e com esses temas a gente vai trazer ali passagens da Bíblia para a gente estar conversando um pouquinho. Então, o primeiro tema desse vídeo vai ser sobre a morte. Então, vou trazer aqui alguns trechos da Bíblia sobre a morte, tá, irmão? Para a gente poder discutir um pouquinho. Tem um trecho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, que diz o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a vida por amor a mim, irá achá-la. Então, num resumo aqui, tentando simplificar essa passagem, o que Mateus quis dizer? Que quem perder a vida por amor a Jesus, por amor a Deus, irá achar a vida. Algumas pessoas tentam distorcer um pouco isso, na minha visão, irmão, você pode me corrigir, e utiliza disso para estar dizendo, eu faço isso em nome de Deus, eu faço isso em nome de Jesus, eu vou me matar. Como a gente vê aí homens bombas, né, em outros países, e não para refletir o que Mateus quis dizer com essa passagem. No meu entendimento, traz o seguinte: se você viver a vida que Jesus mostrou, que é uma vida de amor ao próximo, de compaixão, você vai ter a verdadeira vida, que na minha visão é a vida eterna, a vida espiritual, mas claro que na Bíblia não traz isso, né, dessa forma. Então, o que eu percebo, irmão, já nesse primeiro trecho, é que a Bíblia ela tem as passagens e deixa aberto para interpretação. Muitas vezes os seus líderes religiosos utilizam da sua interpretação própria, mas faz aquilo como uma verdade e quer que as pessoas que estejam ali acreditem. E nós precisamos procurar entender melhor o que Cristo fala, né? Nessas palavras seria uma exaltação da sua superioridade, o que ele não faria. Ele, com certeza, disse amor a Deus. Porque Jesus, como nós, que veio habitar no corpo humano, e aí se viver a experiência. Claro que um grau de adiantamento, de conhecimento muito grande, mas não que ele tenha falado nessa dosagem de exaltação desse orgulho ou qualquer coisa, não é? Amor a mim, aí você está livre, você está vivo, você não morre, não é? Então eu creio que essas palavras ali devem ter sido um pouco distorcidas, não é? Mas nós sabemos que o homem, ele precisa amadurecer-se. E o sentimento de grandeza que nós podemos, pelo menos, ouvir falar, e muitas pessoas que vivem isto de uma forma totalmente entregue ao labor de Deus, que é a expressão máxima do amor. Então, eu não creio que simplesmente por aceitar as orientações de Cristo, de Jesus, que vá ser salvo. É vivenciar, é se remodelar os conceitos de vida para que você possa viver melhor e vivendo em paz com sua consciência, você está no caminho de sua salvação. Quem já acompanha aqui o canal do Amigos da Vida ou conhece o Amigos da Vida, vê que os irmãos sempre trazem pra gente o esclarecimento sobre o amor. A gente fala que ama, mas muitas vezes a gente não ama, porque o amor ele é único. Se você ama um, você tem que amar a todos e não amar só quem é conveniente a você. Isso reforça aquela imagem de Deus, né, que as pessoas pregam e que eu não acredito que Deus é assim, de que os que me amam, os que me seguem terão prioridade e os outros serão os últimos. Acredito que se a gente fosse traduzir por uma visão mais espiritual, se você trabalha na sua melhora, se você tenta todo dia ser uma pessoa melhor, vencer os seus próprios medos, seus próprios obstáculos, trabalhar mesmo as imperfeições que você tem dentro de você, é óbvio que você vai ter um posterior vida terrena bom quando você desencarnar. Isso não quer dizer que Deus me preferiu porque eu estava aqui lutando, trabalhando, tentando me melhorar, mas não, eu mesma vivi uma vida, né, estou trazendo um exemplo, vivi uma vida enquanto encarnada que me provou
proporcionou isso? Porque se a gente for fazer isso, é a mesma coisa de Deus separar as pessoas que o amam, que o seguem, daqueles que dizem, né, que não o amam ou que não seguem nenhum tipo de religião. Outra coisa também que nós precisamos tentar colocar dentro da nossa visão, organizar. Quando Cristo fala em vida, ele não fala em vida física, ele fala do Espírito. Isto é para que nós possamos entender que é muito mais além do que os homens possam imaginar. Pensar que Deus, primeiramente, vai receber aqueles que por ele, vamos dizer, se entregou. Isso é um absurdo, porque todos nós estamos vivendo o nosso momento, o dia a dia, onde você estiver habitando, é esse amadurecimento de forma consciente quando olhamos para dentro de nós e encontramos essa fonte inesgotável que é Deus e começamos a nos moldar em um homem melhor, fazer de nós um ser melhor cada instante. Então não temos que deixar tudo aquilo que nós carregamos pensando que vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos pelas conquistas que nós fazemos. Estas novas conquistas vão nos ajudando a nos libertar das velhas coisas que carregamos. Por isso que ele disse, deixa que o homem velho morra para nascer o novo. Pensar que morreu, que aquele vai viver ao lado de Deus. Não existe isto, porque Deus é um pai soberanamente, não é, aos conceitos humanos. Não tem nem como você ter esta visão de que ele tenha uma proposta para um diferente para outro. Não seria justo. E ele é justo. Mas, claro, para que nós tenhamos o amanhã melhor, mais próximo de Deus, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, reformular os conceitos, fazer coisas novas, buscar nos integrar uma proposta como Cristo, de ser um emissário de sua boa nova. E muitas vezes, o que eu percebo, né? O ser humano em si, ele se prende. É muito cômodo você aceitar Jesus. Vou aceitar Jesus na minha vida, vou ali 1, 2 vezes na semana na igreja e tenho meu lugar no céu quando eu morrer. Sendo que esse lugar no céu é como você disse. Dia após dia, você tá ali trabalhando, sendo uma pessoa melhor, se esforçando, porque a gente sabe que não é fácil. Vem sempre os desafios da vida colocando a gente ali à prova. Mas se a gente se esforça, o resultado disso a gente plantou, obviamente a gente vai colher. Então não é Deus que determina, né? Eu acho que se essa visão fosse um pouco mais espalhada, teria uma liberdade, mas pelo menos as pessoas teriam consciência de, olha, isso aqui que eu faço ainda não é suficiente. Eu só ir para a igreja todo dia, sentar lá, escutar uma palavra, enfim, qualquer outro tipo de ação, isso só não é suficiente. Eu preciso estar no meu dia a dia, me trabalhando, porque muitas vezes até aqui no Amigos da Vida, né, a gente está aqui conversando, a gente está num momento de palestra com o irmão e a gente fica assim, nossa, é fácil e tal. Aí a gente vai para casa, quando vai ali nos embates do dia a dia, a gente não consegue. Então, é nesses momentos que a gente tem que trabalhar o Deus, né, interior, para poder a gente ter aí entre aspas, que não é um céu, né, mas um plano espiritual aí, que é a nossa verdadeira morada, um pouco mais tranquilo essa fase de transição. Quando você vai, de forma consciente, galgando os seus degraus nesse processo de evolução, você vai se aceitando mais e vai fazendo as mudanças, essa transição de forma tranquila, sem se violentar. Então, eu não posso mudar a minha vida porque eu vi alguém falando ou porque um líder, seja religioso ou qualquer tipo, esse venha falar aos meus ouvidos e eu cedo a essa, sem me analisar, sem analisar tudo. Tem uma passagem, irmão, que eu achei interessante, do Evangelho segundo João, pois revelou Jesus, o legislador divino. Antes que houvesse mundo, eu já existia. Então, no meu entender, o que João quis dizer aqui, né, nessa passagem? Que Jesus falou que existe uma vida anterior. Mas eu acho que muitas vezes algumas passagens da Bíblia não são tão focadas para que as pessoas entendam que existe uma vida antes. Que na verdade não é que existe uma vida, né? A vida é eterna. Mas a gente viveu em outras existências. Como eu falei, eu estou Daisy, mas eu já vivi mais outras experiências. E desde lá Jesus trouxe isso. Mas muitas vezes a gente fica no comodismo e não querer ver também esse outro lado e acaba indo somente pelo que a religião ou quem está ali lendo a Bíblia está mostrando pra gente. É que nós costumamos falar que não existe duas vidas, só existe uma com sucessivas experiências que precisa para o aprendizado e o amadurecimento durante essa caminhada. Antes de tudo isso, nós já éramos
claro, antes de quê? Porque somos seres universais. Então, isso que Cristo quis dizer. Antes disso, já existia. Dentro do universo, nós navegamos sempre, desde que partimos da fonte que é nosso Pai. Aí muitas vezes as pessoas pegam essa, talvez, né, digamos, essa passagem aqui e pensam assim, não, só Jesus pôde, só Jesus é o Filho de Deus, que a gente também escuta muito isso, né? Ou Filho de Deus, como se a gente não fosse, né, Filho de Deus. É como você disse no início, Jesus, assim como nós, é Filho de Deus, né? Porém, ele veio com essa missão grandiosíssima, como outros também já estiveram na Terra, porque estava em um grau melhor, passou por um caminho que a gente ainda está passando, né? Não foi assim, desses aqui que eu tenho, eu vou escolher esse vai levar a mensagem. Não, ele também chegou no nível espiritual de maturidade, de conhecimento, de elevação para aceitar essa missão. Para encerrar esse tema aqui sobre a morte, eu vou trazer mais um trecho que eu achei interessante, que eu mesma, nas minhas buscas ali na Bíblia, não tinha parado para me atentar, e é uma coisa que a espiritualidade fala com a gente, né? O dia do nascimento para a gente é uma felicidade, a família está feliz, né? Principalmente se for uma criança muito esperada, então é toda uma felicidade, existe uma festa. E quando desencarna é algo assim totalmente oposto, né? É choro, é tristeza. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, tem o seguinte: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E aí eu parei para pensar, quando eu vi essa passagem, falei assim, caramba, será que as pessoas que seguem a Bíblia, quando leem esse trecho, o que é que elas pensam? Pensam que, é o dia do descanso? Porque, ao meu ver, com o conhecimento, né, espiritual, eu vejo que, é como vocês falam, o momento do desencarne, o dia do desencarne não deve ser um dia triste, né? Pelo contrário, é uma outra etapa que vai estar vindo ali e que, na verdade, a gente está voltando para a nossa verdadeira morada. A nossa morada não é aqui, enquanto encarnado no corpo físico, mas sim vivendo no plano espiritual. Como até tem alguns países que no dia da morte, do enterro e tal, não existe como aqui no Brasil, essa tristeza, velório e tudo mais, é algo feliz, se faz festa. Então eu queria, irmão, que você desse sua visão sobre essa passagem. A morte, ela sempre foi cultuada pelos antigos, não pelos nativos. Os nativos sempre teve uma visão de uma volta à reintegração na natureza. Sim. O indivíduo ele ia se reintegrar à natureza quando deixava o corpo, não é? Mas criou-se muitos mitos em volta disso, uma visão aterrorizadora de morte, como se você, não é, ou deixasse de existir, ou ia para um aprisionamento, ou um purgatório, ou, não é, o inferno, o céu. E nada disso existe. Nós precisamos entender o significado de tudo isso, que as religiões colocou para que nós fôssemos doutrinados muito mais pelo medo do que por conhecimento que nos liberta. Não é? Então, é isso que a humanidade está ainda carregando. A necessidade de preservação da vida física, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo que quando estamos habitando no corpo, nós temos uma responsabilidade com isso, não é? Mas que não devemos nos apegar. O finalzinho do vídeo, agora a gente vai falar sobre alguns trechos, sobre uma coisa que o irmão Tef já citou aqui um pouquinho, que é sobre, irmão, temer a Deus. Lá, se eu não me engano, no primeiro vídeo dessa série, a gente falou um pouquinho que as religiões mostram um Deus vingativo, um Deus que pune e que você deve temer a Deus. E o irmão trouxe um exemplo, a gente sempre escuta aqui no Amigos da Vida, que a gente não deve temer a Deus, né? A gente deve ter respeito, deve ali seguir, né, a nossa evolução, porque ele espera que a gente cresça, mas não com esse temor que as religiões algumas vezes, né, mostra de não, Deus vai castigar, Deus vai me punir, porque Deus não faz isso. Quem pune, se quiser usar essa palavra, castigo, se quiser usar essa palavra, na verdade é a nossa própria consciência. Dentro dos atos que a gente vai ter, a gente vai plantar e a gente vai colher. Então Deus não entra nisso, tá? Então, para começar, eu trouxe aqui Salmos, capítulo 34, versículo 8 e 9. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Até aí, tudo bem. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. E aí, no primeiro, né, que é o versículo 8, tudo bem, né? A gente sabe que Deus é bom, bem-aventurado sim quem confia em Deus. Mas aí, quando chega nesse final, pois nada falta aos que temem, aí já pega o negócio, porque
Volta naquilo que você disse, irmão. Como se Deus separasse, né? Quem teme a Deus vai ter tudo. Quem não teme não vai ter nada. E eu creio que um pai humano que tem as suas faculdades voltadas para a integridade espiritual mesmo, jamais vai gostar que o filho tenha temor. Imagina Deus, que é todo esse amor, que é toda a pureza, que é tudo de bom. A gente vai pensar que Deus, acreditar que Deus quer que seus filhos tenham esse sentimento de temor para com Ele. Então vou me curvar diante de Deus porque eu tenho medo, que Ele me castigue, que Ele venha me punir. Não tem sentido. Como é que um Deus que castiga, que faz tudo isso, quer a minha reverência? Deus não precisa de reverência, porque Ele é tudo. Ele precisa que a gente aprenda a reverenciar a vida, porque assim nós estaremos reverenciando a Ele, que é o Criador. E é essa visão de um Deus que venha te cobrar esta posição de temor, com toda certeza, não é o meu Deus. E vocês trazem, né, irmão, exemplos como você trouxe agora aí, comparando a humanidade. Porque, infelizmente, as religiões fizeram isso, né? Colocou Deus como um ser humano. E Deus não é um ser humano. Deus é um ser universal, criador. Não só existe a humanidade em todo o universo. Existem diversos de outros seres, de outras formas. Então, nós não somos os privilegiados de Deus, né? O universo é tão grande. Eu até pesquisei o significado de temor, né? E tem engraçado que tem dois significados. O primeiro significado é falta de tranquilidade, sensação de ameaça e susto. E o segundo significado é sentimento de profundo respeito e obediência. Então, a religião já se utiliza desse segundo. Então, se você ter temor a Deus, é como se você estivesse tendo respeito e obediência. E no fundo não é. Porque tem certas religiões que até um brinco a mulher não pode usar, cabelo não pode cortar, porque Deus vai castigar, porque não pode. Então, eu acho que isso é algo muito perigoso, que é como você disse, falta o conhecimento. Existem muitas coisas na Bíblia, como em outros livros sagrados, que no nosso ver, né, não quer dizer que a gente está certo aqui, mas no nosso ver sim tem coerência. Mas se a gente não para investigar, para levar mesmo para dentro da gente refletir, até o que a gente está falando aqui, você que está assistindo, você não tem que aceitar, você tem que levar para você, refletir e pensar, poxa, será que é legal isso mesmo que eles estão falando? Será que isso tem lógica? Será que isso tem concordância comigo mesmo? Porque eu acho que o conhecimento liberta, como você também falou no início. Poxa, como que o temor a Deus vai me dar sabedoria? Primeiro que a gente sabe que as virtudes já estão dentro da gente, porque a gente é centelha divina, mas cabe a gente deixar isso aflorar. E como nós falamos, essa ideia do temor foi colocada para aprisionamento, não é? Outra coisa, obediência a Deus. Quando nós aprendemos a buscar a nossa sensibilidade maior, que somos por natureza, nós vamos entrar em um processo mais sutil de nossa consciência que vamos estabelecer junto com esta lei que rege o universo, que rege tudo o que existe, não é? E aí vamos ali dentro dessa preposição de organização interna e nós vamos nos moldando, porque nós vamos respirando vida e vamos vendo aquilo que eu fiz já não é mais interessante hoje. E a gente vai aprendendo a lidar conosco. Para aprender a lidar com a vida fora, precisamos aprender a lidar conosco. Então, nós somos seres feitos de emoções, principalmente quando o ser está habitando no corpo, e senão não existiria nada aí. Nem tampouco as igrejas que foram construídas, as sinagogas também, tudo que você pensar não existiria. Precisa de emoções. E o homem, ele precisa, por ele mesmo, estar descobrindo isto. Ele não pode encontrar nada pronto. Então essas emoções é que vai fazendo gerar todas as consequências daí para frente. E quando nós colocamos esses absurdos, né, como freio ou como um direcionamento, que se eu tenho temor ou obediência a Deus, eu vou conhecer algo que... Como é? Se eu vou obedecer a Deus, sim, por alguém que fala que Deus disse isso ou aquilo, como é que eu tenho a resposta dentro de mim? Por isso que o ser humano está sempre se decepcionando, porque ele não quer fazer esse trabalho de autobusca, de conhecimento de si mesmo, né? De fazer uma projeção mais tranquila dentro de si para estar recebendo todo esse manancial que é nosso por natureza e poder organizar e direcionar a própria vida. Entendeu? Então, não acredito que esses provérbios também tenham escrito, né, por alguém que queria libertar o povo, mas sim para aprisionar.
Então é isso, gente. Nesse vídeo a gente encerra por aqui. Eu espero que tenha esclarecido um pouco vocês, né? Que vocês também levem esses assuntos aqui para o crivo da consciência de vocês, reflitam, como eu falei anteriormente. Não é para concordar, mas sim para trazer a reflexão. Esse é nosso objetivo aqui no Amigos da Vida com o nosso canal no YouTube. É trazer conhecimento que liberta, como o irmão falou, mas você também se permitir se questionar, se permitir entrar, né, na sua própria consciência, no seu interior e refletir, porque a gente escuta muito aqui da espiritualidade que as respostas estão dentro da gente. Obrigada, irmão, mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez também e queira esse vídeo sirva para alertar a consciência daqueles que assistirem para estar atento, não é assim, como vamos dizer, com a necessidade de voltar para dentro de si mesmo, num processo de silêncio, de meditação, para ter essa conversa e encontrar as respostas que tanto procura. Isso não quer dizer que vai invalidar tudo o que foi os homens venha passando pela história e deixando de mensagem que liberta. Então, se aquelas mensagens te libertam, elas se libertam, então ótimo. Mas se não, você tem que buscar seu próprio trilhar. Tá bem? Fique em paz.